Pobreza em Diálogo, um podcast da EAPN Portugal. Viva! Cá estamos para mais um episódio do Pobreza em Diálogo. Desta vez vamos falar de comunidades ciganas e da importância dos desafios que enfrentam em termos de discriminação e de falta de acesso a oportunidades. A estratégia para as comunidades ciganas tem vindo a ser implementada ao longo do tempo e é importante para que seja uma prioridade nacional, mas ainda há um longo caminho pela frente e é super importante ouvir a comunidade. Por isso tenho comigo o Bruno Gonçalves, dirigente associativo da Letras Nómadas, o João Gonçalves, antropólogo e mediador intercultural, e a Maria José Vicente, coordenadora nacional da EAPN Portugal. Bem-vindos aos três. Bruno, se calhar começo consigo perguntando-lhe quais é que são os obstáculos que a comunidade enfrenta no acesso à educação, à saúde, ao emprego, à habitação, ou seja, no fundo, acesso às bases da vida ainda hoje, ou sobretudo hoje, depende da perspectiva. Bem, as assimetrias ainda são enormes, os pontos de partida relativamente à sociedade maioritária ainda, portanto, prevalecem. O que eu posso dizer é que, de facto, em 500 anos de portugueses ciganos em território deste país, nós continuamos, portanto, a ter dificuldades de acesso nas várias esferas da sociedade. Portanto, existem já dados, existem poucos estudos sobre as comunidades ciganas, além daquele que de 2013 existem estudos temáticos, por exemplo, da área da saúde, que foi feito até pela APN em 2008, 2009, saiu em 2009, em que dizia que os ciganos, portanto, portugueses ciganos, viviam menos 18 anos do que a média da sociedade maioritária. E depois existem, relativamente a outros estudos e outros dados do IRU, portanto, que diz que 33% dos portugueses ciganos vivem em habitações não clássicas. Portanto, nós podemos perceber que as assimetrias são muito grandes e que, portanto, uma estratégia nacional é importante para tentar minimizar e combater essas assimetrias. Mas é a primeira política que existe em 500 anos, foi em 2013, a Estratégia Nacional para as Comunidades Ciganas. E aquilo que eu posso dizer que o melhor que aconteceu aos portugueses ciganos foi termos entrado, de facto, Portugal ter entrado na Europa, na Comunidade Europeia em 86 e depois na União Europeia, não é? Depois de lugar à União Europeia, porque foi ela que, através de uma recomendação /diretiva, fez com que os países membros tivessem que adotar uma estratégia nacional para as comunidades ciganas. Ora, claro, estamos muito longe, as assimetrias são enormes, continuamos a ser percepcionados e considerados neste país como eternos, portanto, desconhecidos, e muita gente a pensar que existe um país, a Ciganalândia, que não existe. Nós somos portugueses, somos também ciganos, mas fazemos parte deste país há 5 séculos. Mas há quem não queira acreditar e há quem não queira que a gente faça parte desse país. Portanto, os ciganos vivem mergulhados, portanto, num enorme desconhecimento, mas também, acima de tudo, além do desconhecimento, temos também, portanto, muitos dos ciganos mergulhados na pobreza. E às vezes há quem confunda pobreza com a cultura cigana. A cultura cigana não é pobreza. Pobreza é uma coisa, agora temos sim muitas pessoas ciganas mergulhadas na pobreza, não só no nosso país, mas segundo alguns dados, 87% dos ciganos nos países da União Europeia, portanto, vivem na pobreza ou extrema pobreza. Portanto, isso faz com que os acessos a todas as esferas da sociedade sejam muito complicados e, claro, há uma coisa que a gente não pode esquecer. Existe em Portugal, como existe noutros países, portanto, o racismo estrutural. O racismo não é uma relação interpessoal, é um sistema que privilegia uns e tira privilégios a outros em função da sua cor, da sua etnia e da sua nacionalidade. E os ciganos são isso, portanto, são esses eternos desconhecidos que continuam a tentar lutar para serem considerados, portanto, como cidadãos deste país de pleno direito. E de 2013 para cá, o que é que melhorou? Eu creio que há algumas vontades, mas há pouca coragem. Temos políticos com vontade de querer, de facto, mudar este paradigma, mas têm tido dificuldade porque falta-lhes a coragem, porque o Portugal e os partidos políticos, em Portugal e os políticos, vivem muito eleitoralismo e muitas vezes são vencidos por tal.
E todos nós sabemos que também a nível local é onde se pode ser o ponto fulcral para implementar medidas políticas, sobretudo na questão da habitação e outras, que são essenciais para que as cotas de prosperidade das comunidades ciganas sejam de uma vez por todas também uma realidade. E isso não tem acontecido porque os próprios municípios, os órgãos de poder local são vencidos pelo preconceito, porque se houver um político até com muita vontade de mudar este paradigma deste grupo, vai ter imensas dificuldades em criar políticas que também alcancem portugueses ciganos, porque na próxima eleição corre o risco de perder. Por isso, a ciganofobia é uma realidade neste país e por muito que queiram tentar nos convencer que o país de brando costumes, nunca existiu esse país de brando costumes. Temos uma herança colonial, que é geográfica, mas também há um colonialismo, entre aspas, com os ciganos em 5 séculos. Há um desconhecimento enorme e quando se desconhece o passado e as leis que foram criadas, tudo se torna muito complicado. Este é o desconhecimento e acho que é preciso, de facto, olharmos com uma perspectiva histórica e ter várias perspectivas da nossa história. Não fomos só grandes conquistadores, não fomos assim tão valentes. Também tivemos e fizemos, portanto, muitos erros que prejudicaram e prejudicam até o dia de hoje, sobretudo a comunidade a que eu pertenço, a comunidade cigana. É preciso também pegar nos livros de história para os mudar, mas Maria José, pegando aqui na expressão que o Bruno usou dos eternos desconhecidos, e uma vez que a EAPN tem feito um trabalho já de vários anos com esta comunidade, como é que descreve a situação atual, ou seja, pegando também na questão destes quase 10 anos, até já ultrapassou, de estratégia, o que é que mudou, o que é urgente mudar? Mudou basicamente a prioridade, não é? Porque até então não havia uma estratégia, não era uma prioridade e desenvolvíamos apenas ações pontuais com um início, um meio e um fim. Por isso, o facto de haver uma estratégia, também há esta intenção, esta orientação para as várias áreas que integram a estratégia, que é sobretudo a área da saúde, da educação, do emprego e da habitação. Mas há também aqui uma questão que importa ter presente. Mudou também o papel da nossa perspectiva, que as associações ciganas e os próprios mediadores ciganos tiveram também ao longo destes anos de implementação da estratégia. A própria estratégia também tem presente e reconhece a importância que os mediadores têm e sobretudo as associações ciganas, porque nós não podemos promover a inclusão das comunidades ciganas para a qual a estratégia está dirigida sem as próprias comunidades ciganas, e penso que mudou nesse aspecto. Ainda há um longo caminho a fazer, tal como a Joana referiu no início, no que diz respeito à participação das pessoas ciganas nas ações, nos projetos e até nas medidas políticas direcionadas a estas comunidades. Mas, sobretudo, eu vejo aqui estas duas questões. E mudou também algo que importa também referir, que é o papel das mulheres. Também temos aqui que destacar essa mudança e que eu acho que tem sido importante, não só ao nível da capacitação das próprias comunidades ciganas, mas também são as mulheres que estão a fazer este percurso no que diz respeito à inclusão das próprias comunidades ciganas. Agora, e realçando aqui que ainda temos um longo caminho a fazer, há um compromisso, há uma orientação, mas ainda falta um compromisso efetivo de todos os ministérios para que realmente a inclusão das comunidades ciganas seja efetiva. Sim, sem medo também, não é? Um compromisso, no fundo. Compromisso. Se calhar dirijo-me agora ao João. João, enquanto antropólogo e depois de mergulhar neste assunto também já há vários anos, pegando no desconhecimento mais uma vez, como é que o desconhecimento especificamente relativamente a esta comunidade promove a discriminação? É assim, realmente aquilo que eu sempre pude compreender ao longo da minha instrução é que realmente o desconhecimento permite abrir espaço para discursos que realmente discriminam, pegam em questões caricatas, por assim dizer, para transpor a toda uma população. Com as comunidades ciganas nós entendemos que realmente
são cidadãos portugueses que estão sempre numa fase liminal são vistas nesse aspecto, atenção, como nem sendo portugueses nem sendo estrangeiros. Estão aqui numa espécie de intermédio de eternos desconhecidos, como o Bruno disse. Realmente sabemos muito pouco sobre a sua história, sobre a sua cultura. O Holocausto de Roma, por exemplo, foi um evento fundamental para as comunidades ciganas a nível internacional, porque foi um evento que, apesar do peso que tem para as comunidades, não é? do peso horrível que tem para todo o mundo, no fundo, acaba por ser um evento que une e que permite a criação de uma identidade que hoje em dia vemos como a identidade de Roma. Não cigana, não usando aquele nome que é atribuído por toda a gente a nível internacional, cigano, gypsy, ritano, mas finalmente com uma própria identidade. E essa identidade realmente ainda não é reconhecida em Portugal, e eu acho que em todo o mundo há muito trabalho ainda a fazer. Eu vejo muitas iniciativas feitas no sentido de recuperar esta história, mas não tanto a partir de cima, não tanto a partir das universidades, nem dos Estados, mas a partir das associações ciganas. Por exemplo, nós tivemos entre aspas, de visitar Auschwitz, e no campo de concentração de Auschwitz há lá um museu que é criado, uma secção do Bloco 13. Do Bloco 13, exatamente, do campo de Auschwitz, que foi organizado por associações ciganas da Polónia. E realmente lá tem toda uma exposição sobre a história e a cultura cigana e também daquilo que aconteceu às comunidades ciganas nos campos de concentração, que se calhar se estivéssemos à espera que os Estados viessem popularizar esse assunto, se calhar ainda não teríamos nada sobre isso nos campos de concentração. E aquilo que eu acho é que realmente falta muito, apesar de haver vários investigadores e investigadoras a tratar o assunto em Portugal, e até tivemos agora o caso de uma investigadora antropóloga que está a ser processada pela GNR por levantar questões a público sobre a expulsão de uma comunidade cigana. Os nómadas compulsivos. Exatamente. Ela está a receber consequências que está a ser tratada como, no fundo, tratam as comunidades, não é? E isso quer dizer muito, não é? A investigação não é vista também com bons olhos pelo Estado, e não existe um investimento real para se poder fazer diagnósticos que realmente consigam levar esta estratégia nacional a um bom porto. Mas porque não dá jeito conhecer esse passado, porque desconstrói todo um discurso entranhado que as pessoas ouvem e complica as contas da percepção pública em relação a toda uma comunidade? Sim, eu acho que realmente iria fazer com que, pelo menos, tivesse de existir um reconhecimento para realmente existirem reparações que não interessam, ou pelo menos, como estávamos a falar, não há muita gente corajosa a esse ponto. Fala-se, se calhar, em reparações históricas muito de um ponto de vista discursivo, mas em termos de ações concretas, de uma proposta real de medidas, tal como a própria estratégia nacional, não podem ser só diretivas vagas ou metas, mas metas com um plano específico, com várias medidas específicas para atingir esse fim. Eu acho que ainda estamos longe disso acontecer, mas acho que, efetivamente, com mais oportunidades de investigação, vamos conseguir também saber exatamente onde atuar e que tipo de coisas é que podemos fazer para lá chegar. Bruno, como é que, por seu lado, as comunidades ciganas têm organizado para reclamar os seus direitos e também para intervir nestas
poucas, pelo que percebo, oportunidades que têm surgido para mudar as coisas. As associações ciganas, os ativistas, os mediadores têm tentado fazer esse caminho, é um processo muito lento, é importante também perceber, como dizia a Maria José, também a capacitação que tivemos que passar para estarmos também como artistas, entre aspas, neste palco desta vida, como artistas principais e não artistas secundários. Portanto, o que a Maria José dizia, nada para os ciganos sem os ciganos. E é isto que tem vindo a acontecer em Portugal, mas é um processo muito lento. Acredito que hoje que ainda nos olham, sobretudo alguns políticos, com alguma desconfiança, com algum receio de que de facto a gente não consiga, portanto, chegar lá. Mas já mostramos que somos capazes. Agora é um processo muito lento. Nós não precisamos, não são só as associações ciganas, se não houver uma coragem de alguns políticos, das próprias instituições, de serem muito mais flexíveis, vai ser muito complicado. Era aquilo que eu dizia, o racismo estrutural é isto, é uma estrutura que tem um preconceito e que é muito difícil de mover e de se mover para aceitar de alguma forma algumas propostas que são de reparação, como dizia o João. Mas talvez por isso a própria comunidade possa ter reticências em A comunidade não acredita no envolver-se, sistema. Uma boa parte da comunidade cigana continua a não acreditar no sistema, como uma boa parte da sociedade maioritária não quer acreditar que nós até somos cidadãos e que fazemos parte deste país e já contribuímos. Só para vocês terem ideia, em 2026 vai-se relembrar 500 anos de perseguição aos ciganos. Portanto, em 1526, em maio, foi a primeira lei repressiva. Estamos cá há 500 anos cheios de leis repressivas, mas ninguém quer saber por vergonha. Esta questão de porque é que ninguém quer saber que há uma história que foi traumática com os ciganos? Porque ela envergonha. É como a questão dos 6 milhões de escravos. Ela envergonha, ninguém quer tocar nisso. Queremos continuar a ter esta questão do lusotropicalismo, que fomos de facto um país muito bom colonizador, portanto um estudioso brasileiro que colocou, portanto, essa narrativa que é uma mentira, e acho que Portugal vive de facto essa mentira. Como vivem agora a questão da meritocracia, a meritocracia não existe. E quem é uma pessoa racializada como eu sou, tenho consciência que isso não existe. Nem nunca vai existir. Eu acredito nas boas pessoas. Se o Bruno chegou aqui, ou se algumas pessoas da comunidade chegaram a altos patamares, é porque nós encontramos pessoas boas que abriram mão dos seus privilégios. E que fizeram algo, que foi deixaram a porta encostada, não deixaram a porta aberta. Ou que deixaram a chave debaixo do tapete e a porta no trinco para a gente entrar. Porque ninguém nos abre a porta escancaradamente. Aqui não há meritocracia. Existe, sim, pessoas boas nesta sociedade, e é nessas que eu acredito, e é nessas que ainda nos fazem andar de uma forma muito lenta, é verdade, mas que ainda nos fazem andar e que ainda nos permitem, se calhar, empurrar-se, muitas das vezes, para a gente conseguir alguns objetivos, para termos políticas mais assertivas e não tantas políticas avulsas. Agora, claro, há muita coisa por fazer. Eu acho que, se calhar, se tivéssemos aqui um retrato sociodemográfico das comunidades ciganas, certamente que o governo poderia, portanto, ter uma política mais assertiva e nem tantas políticas avulsas, porque nós não sabemos quantos são, como estão, onde estão, Exato. o que é que fazem. Teria Isto tudo é conhecimento preciso. e ferramentas para depois aplicar e formar Isso programas. tudo é preciso. Agora, é assim, é preciso muita vontade e muita coragem. Temos muita vontade, eu percepciono pessoas com muita vontade, agora falta-lhes a coragem, porque não querem perder privilégios. E programas como o OPRE, Programa Operacional para a Promoção de Educação, que dizia-me já formou em 8 anos 40 jovens licenciados da comunidade. Qual é a importância disto? Porque este em específico foca na educação, que é o princípio de tudo, na verdade. Não é o princípio de tudo, mas é um bom princípio, porque não há a educação, não é a instrução escolar sem habitação. Tudo isso tem que ser trabalhado de forma estruturada global. e articuladamente. Agora, a instrução é importante para termos uma voz. Eu acho que neste momento o facto de termos jovens e homens e mulheres a estudar dá-nos alguma garantia para que tenhamos uma vozes mais assertivas, vozes capacitadas para lutar por um melhor caminho para as comunidades ciganas. Aqueles que querem lutar, porque nem todos os jovens que vão se sacrificar nisso, mas nós acreditamos que alguns deles, porque o que acontece é que grande parte destes jovens que desconhecem às vezes a sua própria história, quando vão estudar,
eu acho que nasce neles um enorme orgulho e uma enorme vontade de trilhar estes caminhos para melhorar a condição do seu povo. E acho que é isso que tem acontecido. Temos jovens capacitados que, apesar de no futuro serem bons profissionais, de irem fazer aquilo que gostam, nunca vão deixar de ser aquilo que eles são, ciganos, e que acham que têm capacidade e possibilidade de enriquecer esta sociedade com os seus contributos, e não com os contributos negativos e pejorativos que nos conhecem no dia a dia. E é isso que o Opera tem feito. É uma política pública que, ainda bem, que uma associação que foi a Letras Nómadas, juntamente com outra que somos os mentores dessa ideia, e claro, e quando há, portanto, na sociedade civil coisas produtivas, o Estado só tem que fazer é agarrá-las e colocá-las como política pública. Que foi o que aconteceu neste ano. Foi o que aconteceu e temos aí resultados. Agora, tenho muita pena que estes resultados se desconheçam, a sociedade desconheça o que é que se está a fazer, onde é que o dinheiro dos contribuintes está a ser gasto, porque é importante saberem que de facto está-se a fazer coisas e que o dinheiro está a ser, portanto, rentabilizado, que estamos a formar homens e mulheres portugueses que também são da comunidade cigana e que vão, de facto, contribuir de alguma forma para este país. A Maria José falava da questão da emancipação feminina também aqui, e este é um programa, pelo que sei que... Tem paridade. Quando o fizemos, mesmo antes de ser política pública, nós tínhamos que ter paridade. Portanto, usamos sempre, de facto, esta medida de discriminação positiva e, neste momento, temos mais mulheres ciganas licenciadas e mestradas do que homens. Elas têm muito mais foco, são muito mais organizadas e, claro, é um processo lento, ainda há muito por fazer, ok? Muito por fazer. Mas eu acredito que estas mulheres... que eu acho que a palavra empoderada, se calhar muita gente não gosta, mas eu acho que elas são de facto a chave importante, porque são elas que carregam nos ombros a cultura cigana. Então são elas, porque não há culturas estáticas, que vão de alguma forma trazer grandes contributos para que haja uma melhor inclusão, portanto, na nossa sociedade e um abrir e um despertar para que as comunidades percebam que estamos numa sociedade exigente, muito competitiva e que, claro, e é preciso fazer um caminho. Por muito que do outro lado haja muitos obstáculos, mas esse caminho tem que ser feito. E as mulheres têm sido fulcrais. Eu, como dirigente associativo há 26 anos, o movimento associativo só melhorou porque as mulheres entraram. Ainda bem. João, eu gostava muito de perceber, enquanto mediador intercultural, mas não fazendo parte da comunidade, pelo menos de nascença, se calhar agora já faz, de alguma forma, Emprestado. qual é que é a importância dos mediadores e dos mediadores que também vêm de fora conhecer esta realidade por dentro? É assim, eu acho que, não sendo da comunidade, eu tenho a vantagem de conseguir ser mais bem visto, entre aspas, pelas instituições. Então, eu acho que, acima de tudo, eu acho que um mediador é um comunicador. Uma pessoa que faz a ponte, não é? Entre instituições, entre as comunidades, entre as próprias comunidades também, mas, acima de tudo, um comunicador para a tolerância, para a convivência pacífica entre todos. Eu acho que, se por um lado pode ser mais difícil para mim conquistar às vezes a confiança da comunidade e às vezes essa confiança poder ser arruinada por pouca coisa, dado que as comunidades estão lá está habituadas a serem tratadas com estigma, a serem tratadas com desconfiança, elas próprias também ganham algumas resistências, não é? A quem vai falar com elas, a quem vai a trabalhar com elas, mas acaba por ser depois visto como um aliado. Neste momento acho que sou visto assim, mas pelas instituições também há essa vantagem de ser visto também como um aliado para as instituições, porque querem alguém que comunique, querem alguém que faça um pouco o trabalho delas também, sim, a ponte com as comunidades. E Maria José, quais é que foram as lições que, entretanto, já se aprenderam ao longo destes anos e, se calhar,
porque é importante começar a pensar por onde começar para acelerar este processo. Qual é que acha que deve ser este ponto de partida para agora, para o hoje, pensando no futuro? Pronto, tendo presente também o que os meus colegas de mesa, painel, disseram, eu acho que temos que combater a discriminação. Eu acho que o primeiro aspecto fundamental por onde temos que começar hoje, a principal lição que tiramos também tem a ver com isso. Mas é através do quê? Mais e melhor comunicação, por exemplo, levar estas... Vários aspectos, não é? Porque já foi aqui dito que há um programa, há uma medida específica para apoiar a escolarização, não é, das pessoas ciganas, como é o Opera, e há outros que podíamos aqui, o Roma Educa, etc. Mas, por exemplo, quando estas pessoas têm as suas licenciaturas, têm os seus níveis de escolaridade, esbarram sempre quando vão aceder ao mercado de trabalho. Porquê? Não porque não têm competências ou capacidades, mas têm sempre o estigma. Por isso, por mais que se faça, por mais que se capacite as comunidades ciganas, falta realmente também aqui uma ação muito direcionada para a sociedade em geral, no sentido de desconstruir as ideias que existem, e aí é o mais difícil, porque estamos a falar de mentalidades, estamos a falar em mudar mentalidades e em ideias que estão muito enraizadas na sociedade portuguesa. Se me permites dizer que 60% dos jovens licenciados do OPRE e mestrados estão a trabalhar. Mas posso dizer que 90% deles não podem dizer que são ciganos no seu local de trabalho. Desculpa lá. Não, sim, é importante esta informação que dás, mas só para nós termos uma ideia de por onde é que temos que começar, mas também a principal lição que tiramos. Não é só culpabilizar aquilo que uma sociedade faz, de culpabilizar as comunidades ciganas, que as comunidades ciganas estão nesta situação porque têm que ser capacitadas, etc. Este caminho está a ser feito, mas há um conjunto de ações que todos nós, enquanto sociedade, temos de fazer, porque a inclusão das comunidades ciganas não depende só das comunidades, depende de todos nós. Outra questão é, efetivamente, as ações e os projetos que estão a ser desenvolvidos e que, como eu disse, muitas vezes são ações pontuais e que isto vai de encontro àquilo que também já foi referido, que é a frustração, a desconfiança, o cansaço que muitas comunidades estão já que vivenciam face a várias intervenções, estão constantemente a ser desculpem a expressão, intervencionadas, mas sem resultados palpáveis e com ações muito pontuais. Acaba um projeto, depois, passado 2 ou 3 meses ou um ano, há novamente financiamento e volta-se a intervir. E as famílias, as comunidades também ficam frustradas face a esta questão. Depois, a outra questão tem a ver com o nível político. Nós temos uma estratégia, mas é necessário que a estratégia deixe aos territórios. As realidades territoriais são completamente diferentes. A nível nacional, exatamente, e de concelho para concelho, e mesmo dentro de um concelho há comunidades, não é? Nós não podemos trabalhar com uma comunidade da mesma forma que trabalhamos com outra. São muito diversas e plurais as comunidades ciganas em Portugal. E é outra questão que nós queríamos deixar aqui, que é as comunidades são heterogéneas, não são homogéneas, que é outra lição que nós também retiramos da nossa intervenção e que importa desconstruir junto da sociedade em geral. E depois dentro de uma comunidade, cada pessoa existe a singularidade, não é? É aquilo que nós numa campanha designávamos o singular do plural, não é? Façam um grupo, cada pessoa tem a sua forma de estar, a sua forma de pensar e outra lição é quebrar a generalização, que é porque acontece determinada situação com uma pessoa cigana, isto é logo tido como uma comunidade em geral e nós temos que quebrar, efetivamente isto é importante, é a principal ação que nós temos que desenvolver e que chama todas as pessoas a esta ação. Esta ação diz respeito a todos, desde os políticos às próprias comunidades e às pessoas que, não sendo ciganas, têm um papel importante na responsabilização. E depois, para terminar, que eu acho que também é importante, para além das estratégias de chegarem aos territórios, é que as autarquias, neste momento, têm também um papel fundamental, desenvolvam planos locais para a integração das suas próprias comunidades, não é? Porque tem a ver com aquela questão que eu já disse, que são diferenciados. Eu acho que aí é que é o mais complicado. E se calhar tem de ser obrigadas a isso. Sem esquecer a participação das próprias comunidades ciganas, não é? Que isto é fundamental. Os municípios não podem ser obrigados, são autónomos. Portanto, há, de facto, recomendações do Governo Central, mas um município não é obrigado. É uma recomendação, como são autónomos, eles só fazem se assim decidirem fazer.
E claro, não falando de todos os municípios, mas temos muita relutância de grande parte dos municípios em Portugal, porque continua a ser, de facto, ter este enorme preconceito relativamente às comunidades ciganas, e é esta questão de termos políticos até com alguma vontade, mas depois são derrotados pelo preconceito devido ao eleitoralismo. E claro, isso torna-se muito complicado, porque se tivermos uma boa estratégia nacional, que estamos a pensar que a próxima seja muito mais ambiciosa, porque a última não foi tão ambiciosa, acredito que se não houver vontade por parte dos municípios, vamos ter que fazer não sei quantas estratégias nacionais. Porque acho que é a nível local que se joga o papel primordial. Eu acho que é fundamental termos autarcas comprometidos, não obrigados, mas comprometidos com a situação de outros grupos, e neste caso de portugueses que são da comunidade cigana. E se fossem imigrantes, tem que haver este compromisso. Sim. Até porque as autarquias têm esta vantagem da proximidade, de criar relações de confiança bem, e também. de conhecer os territórios. E depois, só se me permitirem, estamos aqui a falar muito da estratégia e dizer que, no ponto de vista geral, a EAPN Portugal entende que a maior conquista que nós tivemos foi também ao nível da educação, por estes resultados que o Bruno também falou, mas também não podemos deixar de dizer que também aquela área que menos houve conquistas foi na área da habitação. E também já foi aqui referido que nós não podemos olhar para a intervenção das comunidades ciganas sem ser com este olhar abrangente e nas várias dimensões, porque as pessoas têm que ser vistas, não é? Tendo presente as suas várias dimensões. Nós não podemos só olhar para a pessoa e dizer assim, agora vamos capacitar as comunidades ciganas ao nível da educação e esquecendo todas as outras dimensões, porque nós não podemos exigir, entre aspas, a uma criança sucesso escolar se depois a criança chega à casa e o que tem são fracas condições de habitabilidade, onde não tem água, nem luz, nem condições para Claro. estudar. Por isso, deixar aqui esta Claro. mensagem também de que é necessária uma intervenção abrangente, global, nas várias dimensões, porque as pessoas integram nas várias dimensões. Eu costumo dizer como é que nós podemos dizer a uma criança que vive num acampamento ou que vive numa situação de abarracamento e perguntar-lhe que sonhos é que ela tem. Essa criança não pode ter sonhos. E uma criança que não tem sonhos sobrevive, não vive. E como é que nós podemos ter nesta sociedade crianças que não sonham e que vão sobreviver toda a vida? Não faz sentido nesta sociedade. E temos muitas crianças que não sonham. Eu vou a muitas escolas e pergunto qual é o sonho delas. Elas não têm sonhos. Nunca pensaram sobre isso, provavelmente. Nunca pensaram porque nunca lhes deram possibilidade, nem elas, Claro. quando olham para elas próprias viver num barracamento ou numa tenda onde a chuva cai, onde entra o frio. Como é que estas crianças podem ter sonhos? Jamais. Acho que ficámos aqui com enfim, um aperitivo, digamos assim, para esta discussão que se tem de ter muito mais aprofundada, mas com o tempo que temos foi o que conseguimos. Muito obrigada aos três pela vossa presença. Fica então mais um episódio do Pobreza em Diálogo terminado. Este é um podcast da EAPN Portugal em parceria com a Filtro Produtora. A identidade visual é da artista Helena Beatriz e vemo-nos num próximo episódio.